Olá, turma, tudo bem? Hoje, na nossa aula de Geografia, vamos inicialmente, antes de falarmos sobre as principais vegetações do Brasil, vamos iniciar com essa atividade na página 20, que fala sobre representações e diferentes pontos de vista. Na página 20, você vai perceber que um objeto ele pode ser visto de forma diferente. Olha a imagem desse garotinho quando ele está fotografando. Ele consegue fotografar esse objeto observando a imagem de cima, diretamente de cima, na imagem número 1, e ele consegue observar o objeto de cima, só que um pouco mais inclinado. Então a gente percebe que existe forma de representar. E se eu quisesse, eu também poderia ver esse objeto de frente, poderia ver esse objeto de costa, poderia ver esse objeto de lado. E dependendo da posição que eu observo, eu consigo ter uma representação diferente quando eu vou fazer o seu desenho ou a sua fotografia. Então, na questão, pede para que você observe. Imagine que esse menininho aqui tirou fotografias, 3 fotografias desse objeto que estava sobre a mesa. E aí você vai dizer, vai colocar a letra A para a imagem que está retratada do alto, só que inclinado. Na letra B, você vai colocar, no quadradinho da letra B, você vai colocar aquela imagem que você acredita que o menino conseguiu retratar do alto, sem inclinação, exatamente de cima para baixo. E na letra C, você vai observar e vai colocar a letra C naquele objeto que você acredita que ele fez a imagem retratada de frente. Agora vamos falar sobre as principais vegetações, as principais formações vegetais que há no Brasil. Primeiro, entenda que vegetação natural é um conjunto de plantas que crescem em cada parte da terra sem a intervenção humana. Então, o que acontece? O Brasil é um país muito grande, e por isso, dentro do nosso país, existe uma variedade de formas de vegetações dentro do nosso país. As principais, que é a que a gente vai comentar hoje, são as florestas ou matas, o cerrado e a caatinga. Falando um pouquinho sobre florestas ou matas, observe que no texto do livro, da página 37, diz que são formadas por muitas árvores próximas uma das outras. É comum a presença de árvores altas e de copas cheias que juntas podem dificultar a passagem da luz e do sol. Há floresta com grande variedade de árvores e de outras plantas, como a floresta amazônica e a Mata Atlântica, situadas em área onde chove muito. Também há floresta em que um tipo de árvore se destaca, como o pinheiro do Paraná, que forma a mata de araucária no sul do Brasil. Então, uma característica muito forte desse tipo de vegetação é que ela está situada em áreas onde chove muito. E quando observadas do alto, não é possível ver o chão, porque as copas das árvores são bem próximas uma das outras. Fique atento a essa informação. Então, o outro tipo de vegetação é o cerrado. No cerrado, uma característica muito forte é que ela ocupa a parte central do Brasil, né, onde ao longo do ano há um período seco e outro chuvoso. E no cerrado, parte da vegetação tem porte baixo, formando um campo. As árvores são pequenas e médias, de raízes profundas, e às vezes os galhos e os troncos são retorcidos. Na caatinga já é um pouquinho diferente. A formatação do cenário que a gente percebe quando vai observar a caatinga, a gente percebe que são feitas por áreas mais secas no Brasil. A palavra caatinga significa vegetação clara. Então, a gente vai ver na atividade que, de fato, a caatinga corresponde às áreas mais secas do Brasil. Apresenta capins e árvores de porte baixo e pequeno, além dos cactos, né? Que a gente
já conhece. Então aqui na questão 1 da página 38, é isso que a gente vai fazer. Pintar de verde o quadrinho que representa as florestas, pintar de laranja o quadrinho que representa o cerrado e de amarelo a caatinga. Na página 39, você vai observar esse mapa e vai indicar, completar o texto com as expressões floresta, cerrado, caatinga, de acordo com o que está pedindo. O tipo de vegetação representada pela cor laranja aí você observa lá na legenda o que é o laranja. Entre esses dois tipos, qual é o que ocupa a maior área? Você vai olhar pela cor e vai olhar pelo mapa e vai dizer qual que ocupa a maior área. E na questão 2 pergunta, de acordo com a legenda, o que aconteceu nas áreas que estão bem vermelhas? Você vai observar na legenda que ele indica exatamente o que foi que aconteceu, porque está representado de vermelho, ok? Um abraço a todos, bons estudos.